Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, inclusive o segundo episódio. Nós estamos muito felizes. Então, se vocês não me conhecem ainda, prazer, eu sou a Duda Dyer e ao meu lado está o meu excelentíssimo esposo, Marcos Oliveira. E aí, galera, como vocês estão hoje? É um prazer estar com vocês novamente. E hoje temos um ilustre convidado. O primeiro, né, amor? É o primeiro convidado. Estamos muito felizes também. Bom, vamos apresentar, né? Isso aí. Vamos começar. Dá alguns spoilers antes de revelar quem é. Conta pra galera. Olha, esse convidado, eu digo que ele tem uma grande importância na nossa vida, Com certeza. porque, bom, vou direto. Busquei algumas informações no chat sobre esse O convidado, famoso chat de PT. né? Pra gente refletir um pouco, né? Também um pouco mais sobre eh, quem ele é, porque às vezes a gente vê as pessoas falando e a gente não sabe se é verdade. Mas é sempre bom a gente ir atrás, estudar. E algo muito interessante é buscar, né, as coisas no chat, né? A gente faz muito isso Uhum. e eu achei muito legal e eu até perguntei pra ele: "Posso buscar o seu histórico na internet?" Ele falou: "Vai lá." Então apareceu essa informação aqui, ó. Pelas informações públicas disponíveis, o pastor Abner Bar Andrade é o pastor presidente da Primeira Igreja Batista em Campo Largo, uma igreja que trabalha com discipulado, fortalecimento de famílias, pequenos grupos e desenvolvimento de líderes na cidade de Campo Largo. Então estamos aqui com o nosso ilustre convidado. Aê, E seja aí? bem-vindo, pastor. Olá, tudo bom? Duda, Marcos, que prazer. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Fiquei surpreso pelas informações do chat, né? Estão corretas? Olha, se o chat diz a máxima, né? Se tá na internet é porque é verdade. Né? É claro que a gente precisa filtrar, né, muitas informações, mas eu me surpreendi com a leitura que o chat faz, esse apanhado de Uhum. informações e da maneira aí que ele me achou. Fiquei com medo do chat aí agora. Mas que bom, gente. Espero que a gente tenha aí uma boa conversa. Uhum. Bora! Então, pastor, pra gente começar, né? A gente quer entrar em vários assuntos aqui com você, mas pra gente dar início até a ideia do nosso podcast, né? Que é trazer essas histórias que inspiram histórias de pessoas que em algum momento tiveram que ter uma grande aposta, né? Ali, seja na sua carreira ou seja na sua vida, tomar alguma decisão importante de virada, né? Pra algo acontecer. E a gente acredita que você, como um grande líder e todo grande líder, né? Em algum momento da vida precisou tomar essa decisão, fazer essa aposta. Então, por isso a gente quer conhecer um pouquinho mais do Abner para além dos púlpitos. Então, conta um pouquinho pra gente. Olha só, que legal. Então, deixa eu só fazer uma ressalva antes. O privilégio de estar aqui, também o privilégio que eu tive de fazer o casamento de vocês, É né? verdade, é verdade. Né? Acho que a nossa Nossa. história se encontra aí já há tempos atrás, né? Sim, Sim. Participar desse momento importante. Também é o Abner fora dos púlpitos, verdade. né? Às vezes conhecer pessoas e Uhum. estabelecer esse relacionamento. Hum. Uma grande aposta, na verdade, interessante pensar sobre isso, porque eu, desde criança, eu sou filho de pastor, o pai e a mãe sempre na igreja, meu avô é pastor, bisavô, tenho um irmão pastor, mas desde criança eu entendia que eu tinha esse chamado, né? A gente fala sobre chamado ministerial Uhum, e talvez em outras linguagens aí a gente possa falar um propósito de vida. uhum, Todo mundo tem que achar um propósito de vida. Aqueles que não encontram o seu propósito passam a vida inteira batendo cabeça aí, sim, procurando se sim. achar e se enquadrar em algum lugar. Uhum, E eu tinha sempre certeza, desde criança, que eu tinha esse chamado, essa convicção. E eu sabia que em algum momento da minha vida, eu tinha essa certeza dentro de mim, em algum momento da minha vida eu ia precisar parar tudo que eu estava fazendo. E quem sabe apostar em alguma uma Uhum. nova carreira, que não uhum. é bem uma carreira, e sim um chamado, uma missão. Sim, sim. Mas eu fui viver a vida, tive uma outra formação, fiz uma outra faculdade, fui trabalhar, fui Uhum. bancário, né, durante 6 anos e fui levando a minha vida sabendo que talvez em algum dia Deus falasse, ó, para tudo que agora É o é, momento. agora é o momento, agora você vai vir para mim Uhum, integralmente, né? A vida com Deus já era, né, uma vida diante da presença de Deus. Porém, o trabalhar na missão uhum, propriamente dito. E foi o que aconteceu. Eu estava prestes a casar,
casamento marcado. Uhum. E acho que, se eu não me engano, um mês antes Uhum. do casamento, na época, o meu pastor era o pastor Edson, Uhum. ele me chamou, né? Eu estava na igreja, eu era um líder de adolescente, tinha células de adolescente, grupo pequeno de adolescentes, e o pastor Edson me chamou e falou: ó, Abner, né? Nós precisamos de um pastor de juventude. E eu fui atrás de muitos pastores aí que eu conheço, já formados, e até o momento que Deus falou que o meu pastor estava do meu lado, e é você. E, e é interessante que, não sei, não lembro exatamente se ele usou esta palavra, Uhum. mas era como se ele estivesse realmente apostando em mim. Uau. Eu não sei se ele usou essa palavra aposta, Sim, mas sim. as entrelinhas ficou subentendido por quê? Porque ele disse Uhum. isso. Eu poderia trazer muitas pessoas já capacitadas, formadas, Hum. porém, você ainda não tem a formação teológica, você está na área Uhum. secular, tantas outras coisas que você Uhum. está fazendo, mas eu invisto em você, ou eu aposto em você, porque você vai vir trabalhar em tempo integral, liderando, né, um departamento da igreja, e aí você entra na faculdade teológica, e daí é a formação formal mesmo, né, que é ali a denominação batista a qual eu pertenço exige. Então foi isso. E eu tive que ir para, na época, minha noiva e falar para ela. Ai, meu Deus. Uhum. E como que foi isso, né? Porque vocês estavam prestes a casar, e a gente sabe, né, que casamento, né, envolve ali muitas decisões, gastos também, né? Eu É uma acredito época que o tensa. casamento, inclusive, é a decisão mais importante da nossa vida, porque para mim foi a minha grande virada. Não foi nem a minha grande aposta, foi a minha grande virada, porque muitas vezes eu vejo como o antes e o depois do meu casamento. Uhum. Uhum, Eu cresci muito depois, em todas as áreas. uhum. Então, como que foi para você contar essa notícia para tua esposa, futura E esposa? interessante, Marcos, você falar isso, porque eu entendo o seguinte, e serve de conselho também, né? Aí se alguns jovens aí estão nos vendo, serve de conselho. Escolha muito bem com quem você vai casar, Hum. porque define aonde você vai chegar na vida Super. Uhum. e aonde você não vai chegar, Uhum. né? Então isso é extremamente importante e é uma escolha que não pode ter erro. Sim. Apesar de a gente viver numa sociedade do casa e descasa, mas isso vão deixar marcas terríveis, É. né? Então escolha muito bem. Então quando eu falei para ela, hoje em dia se torna mais leve, a gente até brinca a respeito disso, né? A gente já namorava já há algum tempo, já estava bem na hora de casar. Já estava tudo pronto, tudo, né? Faltava um mês. E aí quando eu falei para ela, falei, ó, Adri, você tá preparada para ser esposa de pastor? Ó, a gente ainda não tá casado, né? Você vai ter que Nossa. entender. As carreiras por aí, você galga cargos, você tem promoções, Uhum. principalmente a área financeira, né? Uhum. Falei, ó, pastor, a gente vai viver na dependência de Deus. Eu entendo que dificuldade não vai passar, porque a palavra nos fala Uhum. disso. Nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o Sim. pão. Sim. Porém, talvez a gente não tenha grandes aspirações, né? Mas você ou ela tiveram medo? É, O que que vocês sentiram? Então, é o que eu falei, como eu tinha essa certeza desde criança, eu sabia que aquele momento tinha chegado, porque Deus já falava comigo Hum. desde a minha infância Esse sobre é um esse ponto chamado. importante. Eu queria te perguntar isso, voltando lá para a infância, né? Uhum. Como que foi isso? Porque você falou que teve a família já de pastores e pessoas dentro desse universo, mas então desde criança você já sabia, você já tinha sentido isso? Como que foi? Já. Então, vou fazer o seguinte, só vou finalizar a parte da Adri do Da Adri. casamento e eu Sim, volto. bora, bora. Então, e daí quando eu falei isso, talvez ela teve um pouco de temor, mas ela foi muito firme, teve muita certeza. Foi uma Uhum. mulher Sábia, forte, né? sábia e Aham. de fibra, né? Uhum. Ela, talvez, não sei se ironicamente a resposta dela foi, mas ela disse assim: pois é, já tá tudo preparado pra gente casar, já tá todo mundo convidado, já tá tudo pago. Vai dar muito trabalho nós terminar aqui, eu ter que achar algum outro e começar tudo de novo. Então, já que tá você, vai você mesmo. Foi mais ou menos isso que ela fala. Ah, então já que vai, né? Aham. Então foi isso. Aham, Então, a partir do momento que a gente casou, aham. ali só foi o tempo de eu me desligar na época do banco, que depois de casado, acho que durou um mês eu ainda no banco, no processo de eu desligar, e aí eu entrei em tempo integral na igreja. Então, desde a infância, eu gostei muito de ouvir, por exemplo, pregações. Ah, Eu, legal.
eu dormia ouvindo pregações. Aham. Fitas cassetes que meu pai gravava nos programas de rádio, Que tinha legal. pregações que ele gravava, né? De Uhum. homens assim que eu admirava, grandes pregadores. Uhum. E aí eu ouvia aquelas pregações. E aquilo me fascinava. Eu lembro de eu colocar o radinho do lado da minha cama, eu deitava, ouvia, e eu me esforçava para não dormir Uhum. até acabar o lado A. Porque daí na hora que acabava o lado A da fita, eu Ah, ia pro virava outro a fita, lado. lado Aham. B, e Aham. dava o play e continuava pelo menos, né? Eu poderia dormir a partir do lado B. Uhum. E eu tinha, parece que um anseio, Uhum. sabe? De algum dia eu vou estar fazendo isso. Uhum. Aham. E desde a minha infância, Deus fala conosco, a gente precisa compreender o seguinte: Deus fala conosco através das circunstâncias, Uhum. através da sua palavra, através das circunstâncias e através de pessoas. E desde a minha adolescência, Deus fala comigo diretamente Uhum. e usou por muitas vezes, muitas mesmo, pessoas que não me conheciam para chegar para mim e falar assim: ó, não sei quem é você, mas Deus manda te dizer tal coisa. E Uhum. todas Sim. estas palavras eram direcionadas com esse propósito, Sim. Uau, Isso é né? muito interessante, legal. porque a primeira vez que eu vi você, eu já percebi isso, já senti isso. Eu falei, olha, esse pastor é diferente. Ele é diferente. Tanto que a gente sempre comenta, Uhum. né? A gente fala assim, olha, o pastor Abner tem alguma coisa diferente, ele tem uma conexão assim com Deus que ele consegue transmitir também, que eu É, acho de uma muito forma, uma importante. linguagem muito Muito fácil de entender. fácil, muito leve, Aham. que é uma característica também de um grande líder, saber se comunicar. Uhum. Uhum. Algumas coisas que um grande líder tem também, que eu pesquisei, é, é isso, deixar bem claro para as pessoas, porque ele vê além do que as pessoas estão vendo e ele precisa comunicar isso para as pessoas de uma forma fácil. E eu vejo que você tem muito isso. O líder ele tem que pegar assuntos complicados, Uhum, difíceis, E descomplicar. e transformá-los em inteligíveis, que seja compreensível para as pessoas. uhum, Não adianta nada você ter muito conhecimento, informação e não saber repassar, né? isso. Aí você tem muito conteúdo para você mesmo. Uhum, E o líder, ele não vive para si, o Uhum. líder vive para o outro, Uhum. né? Então, talvez uma das características de liderança seja essa. Uhum. Também um poder de síntese, né? Uhum. Talvez pegar um enorme de um assunto, condensá-lo e passar aquilo que é importante, aquilo que as pessoas têm que saber, né? Compreender para que comprem a visão. Uhum. Sabe qual que é o que eu vejo algumas situações em questão de liderança? uhum, Eu estou lendo um livro, então, inclusive, o que eu estou lendo no momento do Dan. Ai, me fugiu o sobrenome dele. O título do livro é Formador de Heróis. Ah, legal. Formador de Heróis. E são dois escritores, né? Agora me fugiu o nome. Mas ele vai dizer o seguinte: que alguns líderes, o problema de alguns líderes, eles passam a sua vida eles querendo ser heróis. Mas a função do líder é ele formar heróis. Uau. Então, tem líderes que tentam viver para si mesmo, fazer Uhum. o seu nome conhecido, a sua projeção, mais seguidores nas uhum, redes sociais, eles serem admirados. Uhum. Talvez eles até cheguem lá. uhum, Só que não é o papel do líder, porque se você não tiver pessoas que te acompanhem, né? uhum, Existe uma analogia que diz que um bom líder, se quer saber se você é um bom líder, olhe por cima do seu ombro. Uau. uhum. Você olhando por cima do seu ombro, você vê, se tem alguém te seguindo, é porque você é um líder. Não adianta Uhum. nada você ter uma grande projeção e na Uhum. tua visão, na tua ideologia ou naquilo que Uhum. você repassa, você olha para trás, não tem ninguém com você, Uhum. foi só fumaça que você construiu até agora. Você Uhum. não é um grande líder, não tem ninguém te seguindo. Uhum. Então, e aí vem uma grande questão da liderança também. Você tem que saber o time. Hum, Ah, interessante. Porque às vezes o líder, ele tem uma visão ampla, grande, e ele já pensa lá na frente, ele já está 5 anos lá na frente, ele já sabe onde ele quer chegar. uhum, Uhum. Só que não adianta nada ele chegar sozinho. Uhum. Não adianta nada ele ir naquela velocidade que, sabe, não, tem que chegar rápido. Não, ele tem que, eu costumo dizer assim, eu tenho que dar um passo, olhar para trás, para todo mundo que está seguindo, ou no caso, né, a igreja a qual eu estou liderando no momento. Olha, uhum, gente, todo mundo viu que eu dei esse passo? Vocês Uhum. entenderam o que eu estou fazendo? uhum, Dei um passo. Vamos todo mundo agora? 1, 2, 3. Todo Uhum. mundo vem. Agora eu vou dar o segundo passo. Tem gente que se frustra, inclusive comigo, Uhum. dizendo: o pastor Abner ele é muito devagar Uhum. em algumas decisões ou algumas tomadas de decisão. Mas é que as pessoas não entendem. Eu uhum, queria ser mais rápido, Uhum. mas ninguém vai me acompanhar. uhum,
Então eu preciso explicar, reexplicar. Às vezes, né? Conversei com alguém nessa última semana e um líder da nossa igreja, e ele falou: pastor, às vezes a gente está nas reuniões de liderança e parece que você fala uma coisa numa reunião e na hora que você vai para outra reunião de liderança, parece que você volta do zero, você explica tudo de novo. E isso frustra alguns. Sim. E eu entendi isso, e eu faço a meia-culpa, mas eu expliquei exatamente isso. O grande problema é que parece que da última reunião, as pessoas ainda não me acompanharam, então eu tenho que fazer sabe? Uhum. No último capítulo nós vimos, né? E aí você Uma recapitular. revisão. Resumo. Por quê? Porque o líder é trazer todo mundo consigo. Não é eu fazer o meu nome, mas é eu levar uma comunidade daquela que eu lidero para a visão aonde Deus me deu. Então, são passos lentos, são passos cautelosos para que todo mundo acompanhe a visão. Senão não faz sentido. Senão não é liderança. E voltando ali, pastor, que você falou que estava lendo um livro. Você lê muitos livros? Você acha importante um grande líder estar buscando conhecimento sempre? Ou você acha que chega uma altura, não precisa aprender mais nada, já sabe tudo, eh, também talvez guarda muitas coisas para si mesmo? O que você acha que, por exemplo, eh, a nova geração a gente vê que as coisas elas estão muito rápidas, muitos cortes, muito Instagram, e as pessoas estão indo buscar muitas informações em cortes e acham que isso vai trazer uma sabedoria. O que você acha que as pessoas deveriam buscar mais ler livros do que buscar mais cortes, do que buscar mais informações na internet? E gostaria que você falasse um pouco também sobre a importância de ler a Bíblia todos os dias. Ah, olha, dava para falar 1h30 sobre Fazer essa só tua um pergunta, podcast sabia? sobre isso. Só sobre isso. Vamos tentar. Vou pensar o seguinte. Primeiro, informações, elas precisam ser constantemente atualizadas. Uhum, Tudo que você sabe te trouxe até aqui. uhum, O que vai te levar para o próximo passo, você ainda não sabe. Você precisa aprender, Hum, né? interessante. Então, se você Concordo. se você tá contente aonde você está, permaneça, não precisa aprender mais nada. Você vai ficar onde você está. Uhum, Se você quer avançar, você vai uhum. precisar de algo a mais. Então, o que te trouxe até aqui não é o suficiente para levar você ao próximo passo. Isso é importante. Uhum, Por isso, essa importância de estar sempre atualizado. Sobre cortes, eu acho interessante. A gente vive nessa geração hoje em dia de tudo muito rápido, uhum, né? Dos videozinhos curtos, né? Que você vai passando rapidamente. uhum, Serve para alguma coisa? Com certeza serve. Com certeza serve. Porém, vamos fazer uma analogia. Alimenta, alimenta, mas não é o alimento ideal. Não adianta você passar a tua vida inteira comendo fast food. uhum. Alimenta você? Alimenta. Sim. Você vai engordar com um monte de coisa, mas não vai te nutrir de uhum, uma maneira Ah, saudável. legal. Você comer o fast food rapidinho. Eu quero uma informação sobre liderança. Vamos achar alguma coisa e procura ali. Que legal, tem um insight, tem uma frase forte sobre liderança disso uhum, aqui. Vou levar isso para minha vida. Legal, te sustenta por um tempo, mas vai te engordar, mas não vai te nutrir. O que nutre a nossa vida? Comida saudável, né? É uhum, gostoso você comer Sim, um Big sim, Mac, sim. uhum, né? É legal, serve para aquele momento, mas se você só comer isso todo dia, vai te engordar e você vai ter problemas de saúde ali na frente. Uhum, Agora, se você comer feijão e arroz todo dia, uhum, talvez não seja a melhor coisa, mas é o que vai te nutrir. O que eu tô querendo dizer com isso? Você sobrevive por algum tempo com informações rápidas, só que elas são superficiais. uhum, Você precisa ser nutrido com coisas de substância. A leitura, ela é essencial para isso. Não existe um bom líder uhum. que não leia. uhum. E você falando sobre a Bíblia, isso agora vai, meu Deus, é só aí a cabeça, puf, Explode. explode, vai lá na frente, porque a fé cristã, a base da fé cristã é a Bíblia Sagrada. E, infelizmente, nós vivemos num país, uma cultura que as pessoas dizem muito facilmente e sem peso na consciência: eu não gosto de ler. É, verdade. Eu não gosto de ler. Não gosto de ler. Hum, Não leio, eu não gosto de ler. Tá, mas você é cristão? Eu sou cristão, mas eu não gosto de ler. Cara, que tipo de cristão você é? uhum, Uhum, Se a tua fé ela é embasada na leitura e você não gosta de ler, você é um cristão muito fraco. uhum, uhum, Então é o cristão também muito superficial, uhum. que vive de pregações, muitas no YouTube, às vezes nem tem um pastor presencial, porque hoje em dia Sim. você não precisa ter, porque é ruim ter um pastor Tudo presencial. muito online, né? Exatamente, porque o online não, ele te tira a responsabilidade. Uhum,
É ruim ter um pastor. Boa. É ruim ter um pastor Uhum. presencial. Por quê? Porque o pastor presencial ele vai puxar a tua orelha. E também gera um incômodo. Porque quando você tá no meio de pessoas que leem e também transmitem, né, essa leitura, você vê que os papos são mais profundos É verdade. e também você vê que revela as pessoas que não leem. Aham, Então isso gera um incômodo. aham, E talvez as pessoas não queiram encarar isso, aham. né? Talvez as pessoas estejam fugindo delas mesmas, né? Foge da profundidade. Como a Uhum, gente vive a sociedade superficial, uhum, realmente a fé virou superficial, os relacionamentos se tornaram Sim. superficiais, né? Então você foge. Que nem eu Uhum. estava falando ter um pastor presencial é complicado, porque ele É, vai te cobrar vai ter a algumas coisas. cobrança, E né? como a gente, não vi você, como é que você tá? E Sim. aquela situação, resolveu? uhum, Talvez, né, alguém ali caminhando com você. Agora, você fica só no online, te uhum. tira da Sim. responsabilidade. E isso é representado em vários outros âmbitos da vida. E a leitura da palavra, ela é essencial. Ela é a nossa base de fé, conduta, ela é o nosso manual de Sim. instrução. Não tem como você Sim. viver a vida cristã. E liderança, então, meu Deus do céu, não tem como. Se você não gosta de ler, saia da função de líder. Você sabe, pastor, que eu tenho muita dificuldade para orar, para desenvolver esse lado. E eu sempre falo pra Duda, eu falo assim, ó, Duda, você que tem uma caminhada um pouco mais longa que a minha, eu peço para que você me ensine. Porque eu tenho dificuldade. Assim como ela tem dificuldade em outras áreas, Uhum. e também ela fala, olha, mas eu não tô entendendo muito bem. Então a gente se ajuda. Então eu falo pra ela, como faz? Eh, Você lê um pouquinho todo dia, você ora um pouquinho todo dia? E ela, olha, eu vou. E ela dá o exemplo, ela fala, eu vou puxar aqui, e aí Na próxima é você. na próxima é você, Uhum. né? Igual ensinar criança, Sim. quase, Aham. quase Isso se isso, chama discipulado. quase isso, é. E eu acho muito interessante. Eu queria te fazer duas perguntas. Para quem tá no início, ou nem começou essa jornada de leitura da Bíblia, ou nem vai na igreja, só que sente que tem alguma coisa incomodando. Você, eh, qual o conselho que você dá? Ou você poderia ensinar como começar de uma forma bem leve, fácil e desenvolver esse hábito? Da leitura? Sim, com a Bíblia. Tá. Então vamos lá. A Uhum. gente precisa entender o seguinte. Só uma ressalva, a Bíblia, para mim, eh, a Bíblia, ela é difícil, não difícil, difícil, impossível, mas você precisa estudar e ter um entendimento. Né? Assim como Vai a gente estava além falando, os do. cortes são muito fáceis, muito Sim, rápidos, sim. você entende rápido a imagem, e a Bíblia, ela é uma palavra profunda, é uma palavra viva, Uhum. É que vai né? além do que tá escrito só, né? Vai além da palavra ali em Uhum. si, né? Sim. É entender, interpretar e se Interpretar, conectar de alguma forma assim, ali, né? tanto que eu leio uma frase e eu fico refletindo. E esse é o meu olhar, Uhum. como iniciante. Hum. E como que você passa isso para as pessoas que estão querendo começar? De uma forma leve. Tá. Primeiro você precisa entender o seguinte. é, Vida com Deus não é religião. Vida com Deus é relacionamento. Uhum, É se relacionar. Uhum. Quando você se relaciona e você gosta do relacionamento, ele se torna leve, não obrigatório. uhum. Se ele for obrigatório, vai ser muito chato. Real. E então, se alguém fala assim, puxa, a Bíblia ela é chata de ler. Não estou falando do difícil, mas ela é chata de ler, é porque é religioso. Hum, Não tem prazer no relacionamento. Uhum. Você tem prazer de estar com quem você gosta. As horas passam que você nem vê. Aham. Quando você tá com alguém que você gosta, fala, meu Deus, já acabou o tempo, não acredito, né? uhum, Com Deus é a mesma coisa. Então entenda, com Deus não é religião, senão é pesado. Com Deus é relacionamento. uhum, Relacionamento de amizade, relacionamento de proximidade, relacionamento de intimidade. E aí você começa a ter prazer na leitura da palavra. uhum, A palavra de Deus ela é a seguinte: ela é o único livro, a Bíblia é o único livro que você lê ele uhum, junto na presença do autor, né? Uau, real. Quando você abre a Bíblia, o autor senta do teu lado. É uhum, por isso que sempre leia a Bíblia em espírito de oração. Não leia como um livro qualquer. uhum, Né? Imagine você pegar, sei lá qual livro que você lê, tem tantos best-sellers que tem aí. Já imaginou você pegar o livro, você abrir ele, o autor sentar do teu lado e falar assim,
Deixa eu te explicar o que eu quis dizer quando eu escrevi isso aqui. Uau. A Bíblia é assim. Por isso que ore, sempre ore. Deus, eu é o Senhor falando comigo, é a tua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. O que o Senhor tem a me ensinar hoje? Uhum. Leia a Bíblia ou textos completos, não pincele versículos como se ele fosse uma caixinha de promessas, Uhum. né? Pegue ali e aonde que começa isso aqui? As Bíblias, hoje em dia, elas nos ajudam, elas têm subtítulos, tem os capítulos, tem Sim, os subtítulos, sim. às vezes, que fala de uma passagem. A parábola, né, do Aham. bom samaritano. Leia ela completa. Uhum. Deus, o que o Senhor tem a me ensinar nesse contexto? Uhum. Quando você fala, Marcos, que quando você lê, você fica refletindo, é porque a Bíblia, toda vez que você lê ela, você pode ler o mesmo texto, ela sempre vai falar algo novo para você, porque vai depender muito do momento que você está vivendo também. Então, nós olhamos, ou a Bíblia fala conosco, também dependendo do contexto que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é a palavra que nós precisamos para aquela hora. Uhum. Né? Então, você pode ouvir, por exemplo, mensagens, explicações de um texto, ou até mesmo uma pregação em cima do mesmo versículo. Talvez o pastor abra lá e fala assim, ó, eu vou ler esse versículo. Você fala, eu já ouvi isso. Uhum. Já ouvi isso aí algumas vezes. Mas daí, de repente, você está escutando o desenvolver, você fala, uau, da onde que ele tirou isso, cara? Que sacada, da onde que isso? Por quê? Porque às vezes o mesmo versículo, ele pode ter centenas de pregações diferentes em cima do mesmo texto. Uau. Porque Deus fala coisas diferentes. Então, ele é um livro que ele vai se renovando. É uma palavra viva, não é uma letra morta. É uma palavra viva. Cada vez que você abre, ela renova. Uhum. Né? Tem uma frase que agora eu não sei se tributar ela ou dar o crédito. Eu tenho ela como se ela fosse do Charles Haddon Spurgeon, Uhum. né? Que diz assim, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ah, sim, já ouvi essa frase. É claro que no contexto dele, ele ainda usava jornal, né? E para ele era uma novidade. Hoje em dia, a Bíblia é mais atual do que o corte do próximo podcast. Do Rio. É mais ou menos. Sim, real. E até puxando sobre esse assunto da Bíblia em si, né? Eh, olhando os grandes líderes que nós tivemos aí em tantas histórias, né? Que nos inspiram, inclusive. Quais dessas histórias de liderança da Bíblia você acha que a gente pode trazer para os dias de hoje e que se encaixam até com o que a gente vive? Tem muitas aí. Ixi, tem bastante. Depende do que você quer. Tem para todo tipo, todo Ó, eu vou gosto, né? falar uma que eu gosto muito e que eu acho que tem muitas partes que se encaixa e é muito louco porque é algo que aconteceu há anos, né, milhares de anos atrás. E mesmo assim, a gente vê padrões tanto de comportamento de pessoas e situações se repetindo nos dias de hoje, né? E se a gente conseguir usar isso de uma forma, um olhar mais estratégico, a gente consegue ter várias respostas para muitas coisas e questões e problemas que a gente vive hoje. Por exemplo, José. Então, eu vejo ali que no momento em que Deus deu para ele, primeiramente, a visão, né, da onde ele chegaria e querendo ou não, do propósito ali dele em si, Uhum. quando ele foi compartilhar com as pessoas com quem ele mais confiava, que é geralmente o que a gente faz, né, a gente tem um grande sonho, projeto, a gente vai compartilhar geralmente com família, amigos. E no caso do José, ele foi questionado, né, ele foi, tiraram sarro dele ali, né, os próprios irmãos, né. Uhum. E depois disso, os irmãos, ferraram totalmente ele, né, só que é muito interessante como toda essa questão dele ter sofrido, virado escravo, enfim, fez com que ele chegasse num lugar de liderança, literalmente, e isso fez com que ele pudesse ter a oportunidade, né, de ser um instrumento de Deus para salvar todo um povo, inclusive os próprios irmãos, né, um tempo depois. Então, uou, é muita coisa, né, e a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, né. Uhum. Então, a Bíblia ela é repleta de exemplos de liderança, né? José ele foi firme na visão que Deus deu. Sim. Visão é além do que os olhos naturais enxergam, né? Quem tem vista, quem enxerga, não necessariamente tem uma visão, Uhum. né? Se a gente anda apenas por aquilo que a gente vê, a Uhum. gente não vai chegar na visão que Deus nos deu, porque Uhum. é muito além até da limitação humana. Sim. O que a gente precisa compreender, e que acho que até é um assunto interessante a ser falado sobre liderança, é que a Bíblia também descreve e fala sobre temperamentos de pessoas. Uhum. Existem temperamentos diferentes. E a gente vê exemplos na Bíblia
de líderes com temperamentos diferentes. E nem Uhum. todos os líderes têm todos os temperamentos. A gente é focado em Uau! um só, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre a pessoa sanguínea, sobre o colérico, sobre o melancólico e o fleumático. Cada uma desse temperamento tem um tipo de agir. E nós temos que, inclusive, respeitar o tipo de agir da pessoa. Senão a gente vai exigir algo de alguém que ela não pode nos oferecer. Uhum. E se você também não entender o seu temperamento, você vai se frustrar. Porque você vai olhar para um outro líder e falar, puxa, eu queria ser como... Não, mas eu não sou, porque o temperamento dele é diferente. Uhum. Falando de exemplos da Bíblia, você pega, por exemplo, o sanguíneo. Um sanguíneo, ele é aquela pessoa expansiva. É Uhum. aquela pessoa faladora, aquela pessoa que é fácil de fazer amizade. É aquele fogo assim, que vai, é um furacão, né? E que é extrovertido, que faz, né, amizade fácil, porém, o que ela tem, talvez, contra ela, que ela precisa se cuidar, por ela ser muito voraz em algumas coisas, às vezes os relacionamentos viram superficiais. Uhum. Às vezes acabam muito rápido, assim como aquele amor, aquela paixão vem, já se distancia rapidamente. Uhum. Na Bíblia, um líder que era assim era Pedro. Ah, sim, Pedro era sanguíneo, sim. na explosão. Tanto que Jesus puxava a orelha, o que mais levou puxão de orelha de Jesus era Pedro. Uhum. Até que ele fosse moldado. E aí se Uhum. torna, né, ali no livro de Atos, ali um grande líder. Então, um líder com um temperamento. Pedro. Colérico, ele não é tão voraz quanto o sanguíneo. Uhum. Mas o colérico ainda tem muita criatividade, ele é alguém. É um líder nato que forma também outras lideranças. Se nós olharmos na Bíblia, nós vemos Paulo era colérico. Uhum. Paulo era Hum. colérico. Melancólico, como o próprio nome diz, alguém melancólico é alguém até mais sensível, mais sentimental, mas ao mesmo tempo é alguém mais profundo. Uhum. Mais profundo. É alguém extremamente confiável também, o melancólico. Por vezes, o melancólico ele até duvida de si mesmo. Uhum. Quem era melancólico na Bíblia? Moisés. Na Ah, hora que ele é se dá mesmo. com a sarça ardente, que chama ele para uma missão, ele fala, Verdade. mas não sei o que, eu não tenho essa capacidade. Ele era melancólico. E aí tem o quarto, que é o fleumático. O fleumático, ele é um pacificador. Uma pessoa pacificadora, uma pessoa calma, Uhum. uma pessoa que não se deixa levar por pressões. Não adianta fazer pressão, né? Ele não vai agir sob pressão. Ah, esse é o Eu Marcos. acho que sou eu. Ele tá falando, eu tô pensando. Sou eu. Eu? Alguém que não age sob pressão. E vou te falar uma coisa. E os outros ao redor, às vezes, ficam brabo com ele, porque ele não toma decisões, ele demora, porque ele analisa Uhum. muito a situação para Eu, tomar a decisão. eu falo pra Duda. A Duda recebe mensagem. E ela fala: Meu Deus, eu tenho que responder logo. Eu tenho que passar logo isso aqui. Eu falo assim: Calma, vamos responder amanhã. Inclusive, nós somos muito opostos, né, um do Isso é outro, ótimo. mas a gente se complementa muito nisso, né? Sim. Parece que Uhum. as nossas diferenças é justamente o que falta em mim Uhum. tem em você e o que Uhum. falta em você tem em mim também. E a gente consegue complementar um ao outro com isso, porque eu acho que se nós dois fôssemos muito explosivos, talvez não daria certo. Ou muito calmos os Uhum. dois. Sim, é um complemento. E até essa parte que você puxou sobre Moisés, que você falou que ele duvidou do próprio propósito dele, né? Do Uhum. próprio chamado ali, quando Deus falou com ele. Ele era gago, inclusive, né? E Deus chamou ele para liderar toda Uhum. ali um povo, né? E para ser voz. Então, uou, isso é muito complexo. Deixa eu organizar essa pergunta. Eu acho louco como Deus, ele levanta as pessoas improváveis, mas é assim, improváveis em todos os níveis, às vezes, né? A gente às vezes se sente incapaz, fala, não, mas né? Eu não sei falar, eu não sei me posicionar, eu não sei como agir, mas sim, existe um propósito por trás disso, né? E se a gente usar, né, essa história, existia um propósito ali por trás de Moisés, quando Deus chamou ele, mas ele não se enxergava, porque, meu, eu sou gago, né? Uhum. Nem me vejo assim, inclusive assassino. Como que eu vou liderar um povo? E se a gente colocar nos dias de hoje, né? Eu acho que com internet, com tanta coisa que existe, a gente se compara tanto, né? E eu acho que isso às vezes nos distancia de se conectar com o propósito e com o chamado que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, como que a gente consegue realmente colocar isso nos dias de hoje, assim? Porque eu acho Ah, que é uma questão muito antes, pertinente.
Só conta quem era o último personagem. Ah, o fleumático, Qual? porque Ah, o você tentou- Eu fiquei fleumático. curioso É agora. pra você verdade. identificar. O fleumático é Abraão. Ah, Ah, Abraão era fleumático. E eu, uau. a minha liderança, eu sou fleumático. Ah, Eu sou calmo, pacificador e não adianta fazer pressão, eu não vou tomar nenhuma decisão sob pressão, aham, né? E eu sofro também com isso, aham, porque eu acho que tem algumas decisões que eu teria que ser um pouco mais rápido para tomar. Só que é muito racional, muito racional. aham. uhum. Então, agora me fugiu a pergunta. Ah, não, vamos lá, pergunta. Deixa eu falar uma coisa interessante. Entenda o seguinte: você falou sobre Moisés que duvidou, Deus Sim. chama essas pessoas assim meio quebradas. É, Ah, e como entender, né? É, como entender? Tipo assim, Deus tá me chamando pra isso, mas eu não me sinto capaz. uhum. Como entender isso, sabe? Entenda uma coisa: Deus nunca chama ninguém bom, porque bom é só Ele. Deus não Uau. chama gente boa. Aham. Deus chama pessoas disponíveis. Só isso. Você não Uau. precisa ser bom. Por quê? Porque se você se acha bom demais, na Uhum. hora que as coisas acontecerem, a glória vem para você. Quando você entende que você é ruim, Aham, aham. na hora que as coisas acontecem, você sabe, eu não seria capaz se não fosse ele. Então a glória é totalmente dele, Uhum. né? Então eu entendo assim. E eu sou acho que um dos piores que tem na igreja. Eu seria completamente incapaz de fazer. Incapaz de fazer. Por É. isso que eu sei que tudo que acontece é ele, porque se não fosse ele. Agora, se você se acha bom demais, entenda uma coisa. Uhum. Se você acha que Deus te chamou para alguma coisa, eu fui chamado para alguma coisa, e você se sente habilitado, você fala, não, eu consigo fazer isso, não é de Deus. Porque Deus sempre te Ah, chamará para coisas maiores do que você mesmo. legal. Deus Por isso sempre. que dá um medo. Não. Se Você- não tiver medo, não é de Deus. Por quê? Porque ele sempre vai te colocar diante de um desafio que é muito maior do que você. Porque se você se sente capaz, você vai depender da força do seu próprio braço. Cara, tinha um cara que era enorme, gigante, preparado em batalha, grande, musculoso, tríceps, bíceps totalmente definido, gigante, que os maiores soldados de guerra tinham medo dele. Aham. Deus não chama um soldado, Deus chama um piá. Um piá que ele era entregador de queijo, né? A Bíblia fala que Davi Sim. levava queijo lá na fronte de batalha, servia os irmãos e perguntava, aí viu, como é que vocês estão? O pai lá tá em casa perguntando, como é que Aham. vocês estão? Podia ser um dos soldados fortes, ele chama um completamente improvável. Por quê? Porque quando aconteceu, Uhum. todo mundo olhou e falou, cara, não pode. Um piá desse não pode. O piá chegando, mascando babalu e arrastando a havaiana dele, ele matou um cara desse tamanho, só Aham. pode ser Deus. Agora, se fosse um outro soldado valente, ia falar, não, o cara é preparado para a batalha. Deus ia até ficar fora da situação. Então, ter medo é normal. Uhum. Por quê? Porque Deus sempre vai te dar uma missão maior do que você mesmo, maior do que a tua capacidade, inclusive para que vocês não se vangloriem, Uhum. para que você dependa dele. Uhum. Porque quando nós fazemos aquilo que nós somos bons, nós não dependemos de Deus. Uhum. Se você for fazer uma coisa que você sabe fazer, você não precisa nem orar. Você acha, você não precisa nem orar, eu sei fazer. Uhum. Agora, quando você está diante de um grande desafio, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? O que você faz? Ah, você ora, você jejua, você fala, eu sou incapaz, eu não consigo. Por quê? Porque daí depende totalmente dele. Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Uhum. É exatamente isso. Uhum. Quando eu, diante de uma situação, eu entendo, eu sou pequeno demais, eu sou fraco, eu não consigo, Uhum. é porque daí eu me fortaleço nele. É ele que é capaz por mim. Eu sou incapaz de tudo. Uau. Uhum. Nossa, Uou. depois dessa. É aquela história. Tá com medo, vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo. Exatamente. Se Deus está com você, vai com medo mesmo. É que isso também, esse processo prepara muito a gente, né? Eu vejo isso muito na nossa história, assim. A gente já teve muitos episódios onde a gente bateu muito a cabeça, onde a gente teve que dar alguns passos para trás para depois dar para frente. Mas olhando hoje, né, como isso forjou a gente, né? Como isso preparou a gente como profissionais melhores, cônjuges melhores, né, um para o outro. Uhum. E se tivesse tudo sido linear desde o começo, talvez a gente não seria melhor, não seria a nossa melhor versão hoje, né? Eu vejo até que dentro da igreja, por exemplo, as pessoas se decepcionam muito com pessoas e olham muito o lado negativo das coisas. E eu sempre falo pra Duda, eu falo, olha, as pessoas que estão aqui nesse lugar, elas não são perfeitas, mas estão na busca. Uhum. Então, cada um tá na sua caminhada, estão todos na busca, Uhum. né? E temos um grande líder, né? Um
o maior exemplo de todos, que é Jesus Cristo, Uhum. onde ele deixou, assim, ensinamentos milenares que a gente consegue praticar até nos dias de hoje. Assim como a gente falou, é um livro, né, de muitos, muitos, muitos anos atrás, histórias muito antigas, mas são atuais, que a Uhum. gente pode aplicar hoje. E o que você me diz sobre os ensinamentos desse grande líder? Talvez, não sei se para você é o maior da história. Que Não, mas dúvida! sim, sim, é a referência, né? É, ah, Jesus ele vivia por princípios. E a Bíblia é um livro de princípios, que ensina princípios, Uhum, né? Então você tem que entender os princípios que estão contidos, né? A Bíblia, para quando a gente lê, ou, né, a pergunta anterior ou perguntas anteriores, em uma fala anterior tua, você falou sobre talvez a dificuldade de compreender a Bíblia. uhum, O que acontece é que a Bíblia, você precisa compreender que ela tem um significado e uma significação. Ah, é uma mudancinha de palavra, mas ela é bem diferente. O uhum, significado é o que que aquele texto quer dizer para aquele povo, para aquele momento. A Bíblia não foi escrita, é, não fala às vezes com a nossa realidade, nem com a uhum, nossa cultura, né? uhum, Então, aconteceu naquele episódio lá. Por que que Jesus fez aquilo naquela conversa com aquela mulher? Porque era aquele contexto daquela região judaica lá tantos anos atrás. Então, ela tem um significado para aquele momento. uhum, Mas como que aquilo que aconteceu nos alcança hoje? Através da significação, uhum, né? Você vai ver lá as 10 virgens. O noivo vai, vem, faz uma promessa, volta e diz: Ó, eu vou preparar a casa e volto buscar vocês, né? uhum, Tinha um significado judaico, era um contexto que era normal isso. Um pedido de casamento, depois ele ia, preparava a vida do casal como que ia ser e uhum, voltava, às vezes um ano depois, para buscar a noiva. Era o contexto, o significado, mas a significação, né, fala sobre a volta de Jesus. Sim. Então, como que o princípio nos alcança? Então, nós precisamos compreender isso. E Jesus vivia a vida dele por princípios, né? Então, ele demonstra na própria vida dele o que era ser líder. E ser líder é exatamente isso. uhum, Não é muito o que eu falo, é o que eu faço. hum, Se a minha prática ela é incoerente com a minha fala, existe uma lacuna, um abismo muito grande, as pessoas não vão te seguir. Tem a ver com o caráter do líder também, né? É, Existem talvez alguns pilares, ou melhor, que constrói uma liderança. A fé é a base, o caráter são as colunas que sustentam, uhum, né? E você falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Que ser um bom líder é dar o exemplo. E eu vejo muito isso dentro, por exemplo, do que eu faço hoje, do que a gente faz, né, uhum, hoje, que, por exemplo, hoje a gente trabalha com redes sociais, produção de vídeo e tudo mais. E um assunto que é muito pertinente dentro do que a gente faz é que todos os clientes, pelo menos 90%, vamos colocar aqui, não gostam de aparecer nas redes sociais, mas precisam aparecer porque hoje tudo gira em torno de rede social. E aí a gente fica explicando né, e teorizando e tal, mas eu vejo que o melhor exemplo acontece na prática. Então, eu e o Marcos, nós somos os primeiros a estar ativos nas redes sociais, inclusive esse podcast também é um projeto que a gente está tirando do papel e que vem também muito de encontro para dar esse exemplo para os clientes, porque a gente vê como que é importante hoje um bom líder, seja a área que ele atua, dar o exemplo, né? Então, eu falo para o meu cliente que ele precisa aparecer nos stories, que isso vai fazer ele potencializar, né, o negócio dele, a mensagem dele, né, enfim. Então, eu sou a primeira a estar fazendo esses stories. Eu sou a primeira a estar atualizando lá as minhas redes sociais. E eu sempre falo isso quando eu vou falar para alguém, né? Ó, eu tô te dando essa instrução, mas entra agora lá no meu Instagram e você vai ver que o que eu tô te falando, eu tô fazendo. Senão, não bate, né? uhum. Essa Olha, eu questão preciso aprender com vocês também, porque minha rede social não é nada A boa. gente tem que trocar conhecimentos aí, ó. O que você falou, Duda, do exemplo, né, tem a ver com o caráter, Uhum, a necessidade disso acontecer. Tem uhum. uma frase o nome dele é meio difícil, é Norman Schwarzkopf, alguma coisa assim. Ele é um general americano que liderou, inclusive, coalizão, acho que, se eu não me engano, na Guerra do Golfo, alguma coisa assim. Ele diz o seguinte: liderança. Liderança é uma poderosa combinação
de estratégia e caráter. Se for para você viver sem uma delas, deixa a estratégia. Uau! Uou. Não tem como você ser líder sem ter caráter. Você pode até tentar. Tem muito líder mau caráter, com falta de caráter. Ele se sustenta por um tempo. Talvez ele faz uma cortina de fumaça, ele pode ser muito Show. comunicativo, pode ser alguém que consegue atrair muitas pessoas, mas não permanece por muito tempo, porque as pessoas são atraídas pela vitrine. Vitrine serve para isso, para chamar atenção. Sim. Mas se a vitrine é bonita e você entra na loja e o produto que tem dentro não condiz com o que está na vitrine, você sai sem comprar nada. É real, real. Então, a primeira imagem é a vitrine. Tem muitos líderes que são apenas a vitrine, quando falta o caráter. O caráter está dentro da loja. E o caráter não é a vitrine. Né? Então, tem gente que não é nem tão... Não tá tão na vitrine, mas que tem um bom caráter. E você pode ver isso. Às vezes tem loja que a vitrine não é tão boa, mas se você entra, você fala, vá lá na tal loja, tem cada coisa que você vai... Por quê? Porque o caráter tá lá dentro. Isso quer dizer, o caráter ele é mais profundo do que a aparência. A aparência chama atenção, o caráter sustenta a liderança. Uau. Então, quando o general Norman fala sobre isso, se for possível, se for para deixar algum, deixa a estratégia, mas mantenha o caráter, porque o caráter ele sustenta a liderança. Uau. Até por isso que grandes players do mercado estão entrando cada vez mais nas redes sociais para mostrar esse caráter deles, mostrar que o que eles vendem realmente tem valor, né? Então, vamos dizer assim, a grosso modo, quem não tem o que esconder, né? Não fica com medo, né? A pessoa fala, eu vivo isso e eu vou falar sobre isso, é a minha vida, é meu estilo de vida. Então, até a Duda às vezes fala assim, olha, a pessoa tá falando isso tal, que ela fez isso, que ela tem isso e aquilo. Eu falo assim, olha, amor, se eu não conhecer essa pessoa no pessoal, no ao vivo, eu não acredito nisso que ela tá falando. Me desculpa, porque às vezes a gente se emociona, né? Ou às vezes a gente se julga, né? Muitas vezes olhando assim a rede social. E eu falo assim, olha, é complicado, porque a gente precisava entender melhor essa história aí, para ver, né, se essa pessoa realmente é essa pessoa que ela fala que tá, né, que ela tá divulgando aí. É que E a rede social hoje, na verdade, ela traz muito desses dois lados, né? Que eu digo que ou pode ser algo super benéfico e potencializar a tua imagem, ou pode, né, não ser algo tão bom assim, porque hoje a gente constrói a imagem que a gente quer, que é essa parte da vitrine que você trouxe, né? E a gente faz uma vitrine bonita, né? Principalmente a gente que estuda, que entende, né? A gente consegue montar, olhar ali para o perfil, por exemplo, o perfil do pastor. Vamos montar uma estratégia, né? Vamos montar uma vitrine bonita. Mas a gente até conhece casos, por exemplo, de pessoas que quando a gente vai pro pessoal, não é tudo aquilo. Então, hoje você tem essa ferramenta para potencializar quem você é e o que você vende, mas se na prática você não for aquilo, né, não não sustenta. vai sustentar a longo É prazo. Prazo não exatamente sustenta. isso. Vocês que trabalham com isso, vocês podem fazer um marketing, alguma coisa, patrocinar, né? E É. alcançar muitas pessoas e pro teu cliente. Mas se o produto dele não for bom, ele não vai fidelizar. Vai ter uma primeira compra e aí a pessoa vai se decepcionar. É a vitrine e tem a ver totalmente com o caráter. Aí tem a ver com a nossa vida, né? O que você falou, Marcos, desculpe, eu já me atravessar nos assuntos, Não, mas é pode que ir colocando, não tem problema. o que a gente precisa ter muito claro é a identidade, quem nós somos. Quem nós Eu somos. queria te perguntar sobre isso mesmo. Olha Pode? só, tô dando spoiler. Então pergunte, quem sabe já tá a resposta aí. Que então, acho que a gente tá vivendo num momento onde nunca se existiu uma geração com tanta crise de identidade quanto está, né, se formando agora. E eu acho que identidade tem muito a ver com o que a gente falou, que é o que nos liga com o propósito. E é isso que eu queria entender e perguntar da tua visão, né? Você acha que, assim, quando a gente tem uma ideia de algum projeto, temos que tomar uma tomada de decisão, como a gente saber se realmente isso é de Deus pra nós, isso é pra nossa vida, ou se é alguma coisa do além que tá vindo na cabeça, assim? Porque tá muito ligado com identidade e com quem nós somos, né? Então vamos lá. Se a gente tem muito firmado qual é a nossa identidade, a gente não balança.
quem anda balançado e, tipo, com crises de, olha lá, olha o que o outro postou, puxa Uhum. vida, Sim. tá no mesmo ramo que eu e eu ainda não tenho todo esse sucesso, é porque ainda não tem a sua identidade formada. Se você sabe quem você é, você não se incomoda com o que os outros são ou Uhum. aonde os outros estão. Quando você tem uma crise de identidade, você vai sempre ficar tentando buscar, né? E fica catando no ar as coisas aí. Ah, E aí você corre atrás de qualquer vento que sopra, uhum, né? Então, primeiro, eu preciso saber quem eu sou. uhum, Quando eu sei quem eu sou, a minha identidade que eu tenho, e quem eu sou, inclusive em Cristo Jesus, sou filho amado de Deus, né? E nada muda a minha identidade, uhum. né? Identidade não se muda, Uhum. né? Se eu perguntar para vocês, o que que é isso aqui? O que que vocês me respondem? iPhone, E, celular, né? tá. Enfim, E se quebrar a tela, o que que ele vira? continua sendo um celular Se eu tirar a bateria? também. Uhum. Então não importa o que aconteça com ele, não vai mudar a identidade dele. Uau. A nossa vida ela é assim. Não importa o que aconteça com você, a identidade não muda. Uhum, Não muda. Agora, tem gente que acha que, puxa vida, se eu não cheguei lá no tal patamar, minha identidade mudou. Não, saiba quem você é. Se você Uhum. sabe quem você é, uhum, você primeiro assenta algo no seu coração e você tranquiliza. E uhum, você vai conseguir, inclusive, peneirar, dizendo: tem algumas coisas que não são para mim. uhum, Ah, você viu que o fulano lá tá com tal sucesso, você viu que. Cara, mas Uhum. o que ele tem feito para chegar lá não condiz com a minha Uhum. identidade. Aí vai entrar no meu caráter, que é as colunas que me sustentam. uhum. Cara, eu não pago esse preço, eu não me vendo dessa Sim, forma. sim. Entende? Então você precisa compreender isso. E Uhum. aí, é, Deus vai te dar algo que condiz com a sua identidade. Uau. Maior do que você mesmo, mas Uhum. que condiz com a sua identidade. E Aham. também ele nunca vai te forçar ou te dar uma missão que fuja do propósito dele para tua vida. Ah, Não tem como. Uhum. Se ele trilhou um caminho para você, ele não vai te dar algo fora do caminho que ele já tem trilhado. Vai Uhum. condizer então, com eu, aquilo que ele já planejou. eu ia perguntar isso. Tem como a gente fugir do nosso propósito? Ó, vamos supor, se Deus escreveu lá, a Duda ela vai ser uma grande comunicadora. Hum. Tem alguma forma de as circunstâncias ou as minhas próprias decisões erradas fazerem com que eu fuja daquilo que Deus escreveu que eu iria me tornar? Ó, essa é polêmica. Vamos lá, polêmica. Jonas conseguiu fugir do propósito Ou dele? não. Só explica rapidão pra galera que não conhece a história de Jonas. Tá, então, Meu Deus. Deus, tô preocupada porque o tempo tá acabando Meu Deus do e eu céu. quero. Meu Deus, tem muitas Não tem perguntas. problema, vamos, Eu acho que nós vamos vamos ter que fazer uma desenvolver. parte Parte 2. Vamos 2. fazer a parte Não, mas 2. pode contar, pode Tá, contar vou essa história. tentar ser sucinto. Jonas, Deus deu uma missão para ele para pregar para um povo, para os ninivitas. Uhum. Só que era um povo muito cruel e ele ficou com medo de ir até lá e ele pega uma embarcação lá no porto, ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para outra cidade, para Tarsis. E aí acontece uma famosa história, uma tempestade, ele é jogado no mar, é engolido por um grande peixe, fica 3 dias ali. Uhum. E o peixe, em algum momento, vai lá e vomita Jonas na praia, em algum local, né? Na hora que ele é vomitado na praia, ele olha onde que ele está? Em Nínive, aonde Deus tinha chamado ele para estar. Uau. Então, o que que acontece? Fugir do propósito, a gente pode tentar. A gente pode tentar. Se a gente foge do propósito, Deus vai fazer com que, de alguma forma, esse propósito se cumpra. O que pode acontecer é que ele pode ser um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Ah, Se Jonas tivesse pegado o barco, a embarcação certa, ele teria ido direto para lá, sem ter que passar por uma tempestade, sem ter que passar por uma boca de peixe. Então, às vezes, nós dificultamos a nossa própria vida. Uhum. Por isso é importante nós entendermos, Deus, qual que é o teu propósito para a minha vida? Eu quero me adequar ao teu propósito. Porque se eu me adequar, eu já entender de cara aonde o Senhor quer me levar e eu aceitar isso, talvez eu vá sofrer um pouco menos. Se eu resolver ir por outro caminho, Uhum. Deus, em algum momento, se é o propósito de Deus, ele vai fazer com que se cumpra. Uhum. Mas você vai sofrer, você vai apanhar um pouco no caminho. Uhum. Uau. Voltando ali sobre aquela história de que as pessoas estão tendo algumas crises de identidade, criando personagens dentro da internet, não conseguem sustentar. É, a gente vê assim, por exemplo, pelo que eu conheço da história de Jesus, Jesus ensinou os discípulos a se tornarem líderes, e também um dos maiores ensinamentos de Jesus seria você ajudar as pessoas, que também é uma característica de um grande líder. Então, ele fala para você viver uma vida feliz, é você
ajudar mais as pessoas, é você se esforçar mais em trazer também as pessoas a serem elas mesmas, né? Então, é o contrário, né, do que as pessoas estão sendo infelizes hoje, porque elas criam personagens, e quando você vai buscar a história de Jesus, você vê, ali tem, digamos, a receita, né? Ali tem o manual, Uhum. né, de como você ser uma pessoa feliz, uma pessoa verdadeira, né? E acima disso, poder ajudar, inspirar outras pessoas, né? Um grande líder, ele é um impulsionador de pessoas, Uhum, né? Ele é uma catapulta de Aham. pessoas. Esse é um grande líder. É aquilo que eu falei lá no começo, é o formador de heróis. Se ele traz a luz só para ele, ele não é um grande líder, né? uhum, Então você vai ver o grande líder porque nessa ajuda com as pessoas ele é o exemplo, né? É o olhe para minha vida. Paulo vai dizer isso também, é ser de meus imitadores assim como eu imito a uhum. Cristo. Então, Sem se importar com a opinião dos outros. olha, você tocou num ponto interessante. Eu ouvi há alguns meses atrás, eu participei de um treinamento de liderança com pastores. Eu escutei uma frase fantástica, Uhum, né? Que o pastor que estava ministrando ele disse o seguinte: líder, você é líder, falando de pastor, né? Mas dá para levar para todos os líderes. Falou, você, uhum, pastor, você não foi feito para agradar pessoas, você foi feito para governar. Uau. E liderar e governar não necessariamente agrada às pessoas. Aham. Inclusive, desagrada a alguns que querem impor as suas próprias visões, que não é a visão do líder, querem impor seus próprios jeitos. Ah, eu ia fazer de outro jeito. Ah, Deus me deu uma visão. Ou o líder, eu tenho uma visão para essa empresa, para essa corporação, ou para essa Aham. igreja, que vai ser desta forma, Uhum. é naquela visão ali. Uhum. Talvez isso vai desagradar. Só que tem uhum. muitos líderes que ficam ali naquele balanço de tentar ser muito bem Uhum, quisto, Aham. receber o tapinha nas costas. Aham. Não, você não está liderando, né? Aham. Então, líder, inclusive, é a arte de desagradar as pessoas. Eu amei essa frase. Né? aham. Por muitas vezes isso acontece. Muito E legal. você acha que as maiores crises forjam os melhores líderes? Crises aceleram o crescimento na liderança. Uhum. Crises são aceleradores, né? Então realmente forjam. Por quê? Aham. Porque é muito fácil liderar com águas pacíficas, Uhum, né? Ou pilotar, ou sei lá, uhum, navegar em águas tranquilas. Aham. O difícil é com as águas turbulentas. E já tem, acho que tem um ditado que fala sobre isso, né? Que Aham. mar calmo não forma bom marinheiro. Aham. Então, o líder, ele se mostra realmente em tempos de crise, como ele age, como ele não se perde, ele mostra o seu caráter no tempo de crise, se mostra se é confiável ou uhum. não em tempos de crise, e Uhum. aí mostra se é líder ou se apenas estava na vitrine. É na crise que se revelam os fracos. Olha aí, Uau! isso mesmo. Então estamos indo para a nossa finalização aí do nosso episódio. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Algumas perguntas, Sim, respostas rápidas. bora lá. Vamos lá. Eu vou Bora? tentar, que eu não consigo dar resposta rápida. Ó, essa primeira eu acho que é meio óbvia, mas tudo bem. Um livro que mudou a sua vida. O livro que mudou a minha vida, Caçadores de Deus. Achei que ele ia falar Bíblia. Ah, sim. Também. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma máxima do seguinte, sempre visite bons livros, mas more na Bíblia. Uau! Uou. Então, Amei você essa. falou o livro, né? Amei. A Bíblia, ela é a âncora, né? Então, Perfeito. Uhum. mas um livro que é Caçadores de Deus fala sobre busca de intimidade com Deus. Legal. Uma pessoa que inspirou você. Ai, ai, ai. Tantas. É tanta gente. E Que você, porque um grande mentor que você teve, ou que você lembra, é que na vida a gente tem vários mentores durante a vida, Uhum. mas algum que te inspirou muito. A gente tem inspiração em várias áreas, mas eu vou falar então sobre uma que talvez, como eu disse, é um pilar da liderança, que é caráter, o meu pai. Uau. Uau! E até não tá no speech, mas um líder que te inspira dentro da Bíblia. O líder que me inspira dentro da Bíblia, Uhum. em alguns momentos vários, mas o momento que eu estou vivendo hoje, Josué. Uau! Alguém que precisou de ousadia para continuar conduzindo o povo ali ao propósito de Deus. Seja forte, corajoso. Seja forte e corajoso. Uhum. Legal. É uma palavra que define liderança. Palavra que define liderança. A gente falou tantas hoje, Tantas. né? E eu já falei que talvez várias vezes ela, e eu ia ser incoerente se eu não citasse ela, porque talvez permeou várias respostas. Caráter. Uhum. Uau, perfeito. O maior erro de um líder. Maior erro de um líder,
é fazer o seu próprio nome. E o maior acerto de um líder? Maior acerto, fazer o nome dos outros. Amei, Né, amei. discipular e projetar outras pessoas. Formar Perfeito. outros líderes. E- E cai numa frase também, quem não serve pra servir, não serve pra viver. Não, quem não vive Não, para quem não servir, vive pra servir, não serve para não viver. serve pra Aí, viver. ó, Uau! isso é boa. Essa é Isso é forte. Uhum. boa. E, pastor, pra gente encerrar, se você pudesse olhar pro Abner de 20 anos atrás, Ai, ai, ai. o que que você 20 anos diria? atrás. Um conselho que você daria pro Abner? Olha, 20 anos atrás eu ainda não tinha nascido. Não, um conselho do Abner há 20 anos atrás é, Seja forte e corajoso. pode ser também, mas não se preocupe. Deus está cuidando de tudo. Uau, E é uma palavra que eu falo para mim mesmo ainda até até hoje. hoje. Eu vim falando isso, inclusive agora que eu vim para cá, eu vim falando isso. Inclusive, E olha, eu deixa... acho Não, que... pode falar. Pode falar. Queria que você deixasse um recado pra galera, É, isso que eu ia falar. principalmente... Acho que pra Eu vou galera... desafiar aqui todo mundo a deixar um conselho para as Hum. pessoas, pra gente finalizar. Começando pelo pastor, um conselho que você dá para as pessoas nos dias de Se eu hoje, ou puder conselho de vida mesmo. complementar, principalmente eu acho que pra galera da nossa geração, né? Uhum. Aquela Você- se achando os super jovens, novinha, os né? Os jovens. Mas porque eu vejo que a nossa geração tem andado muito perdida, como a gente comentou em questão de identidade, propósito, né? Acho que a gente vive num meio de muita informação, onde a gente tem muita comparação, às vezes a gente tem medo de começar as coisas, porque, ai, fulano, ciclano, enfim, é muita coisa. Deixa um recado, né, pra galera que está a ponto de tomar grandes decisões e precisa dessa palavra de incentivo. O que você poderia dizer? Primeiro, encontre a sua identidade. Uhum, E a sua identidade você vai encontrar elas apenas em Deus. uhum, Quem você é em Deus. Porque todas as outras identidades são voláteis. Elas vão ser passageiras. Eu significo algo para vocês agora. Amanhã eu posso significar outra coisa. Então, uma identidade concreta. Busque a sua identidade. Sua identidade está em Deus. uhum, Segundo, honre seu pai e sua mãe, que é o que a Bíblia diz. Honre, porque ouça mais eles. Eles são que de fato se importam com você. Você, sabendo quem você é, honrando pai e mãe, você vai conseguir compreender o propósito que Deus tem na tua vida. uhum, E o teu propósito não necessariamente é dinheiro, fama. uhum. Talvez vai ser até o anonimato. Sim, Eu posso terminar com uma frase? com certeza. O pregador americano Paul Washer, ele diz o seguinte, algo meio forte, ele diz assim, jovem, vá para algum lugar aonde ninguém te conheça, pregue e morra. Uau! Uou. Durmam com essa. É isso aí. Tem mais algum amor? Pode mandar Ou o teu podemos conselho, finalizar? o teu conselho para as pessoas. O meu conselho? Uhum. Ai, meu Deus, não tava esperando por essa. Viu? Não é simples, não. Mas eu acho que é isso, é muito de ter coragem, né? Eu li uma frase essa semana sobre se a gente tiver coragem e gentileza, a gente, né, dispara e à frente de muitas pessoas, né? Porque tá faltando, acho que, muito essa sensibilidade hoje. E a confiança em Deus, assim, eu vejo que pela nossa história, tudo que a gente tem vivido é um grande milagre, Uhum. né? Não só no mundo dos negócios, né? Mas em tudo que a gente vem construindo. Até uma amiga nossa comentou, depois que assistiu o primeiro episódio do nosso podcast. Meu Deus, mas vocês se conheceram em 2022 e tem tão pouco tempo, assim, que vocês estão casados e juntos, mas vocês têm uma sintonia e eu pensei que era mais tempo. E quando eu vejo as pessoas falarem isso, que geralmente é o que as pessoas dizem pra nós, não tem outra resposta a não ser Deus, né? Então, Deus foi quem sustentou a nossa história até aqui. Eu falo que a gente não começou de uma forma muito linhas retas, né? Eu acho que Deus foi encontrando muita gente no caminho, assim, mas foi Deus a todo momento. Deus fortalecendo, Deus sustentando, Deus provendo o chão quando a gente não tinha esse chão, né? Deus provendo as oportunidades quando a gente ainda não tinha nem, assim, a luz no final do túnel. E é Ele que vem sustentando e dando pra gente, né? Uhum. Toda a provisão mesmo, né? Sim. Então é isso, é confiar realmente sempre que É, Deus tá à frente que de tudo. linka o que eu também acredito. Todos nós acreditamos que o meu conselho para todo mundo seria
que mudou também a minha vida é buscar Deus. Mas buscar Deus em todas as coisas. Essa aí, igual um louco mesmo. Deus tá aqui. Deus tá aqui, Deus tá aqui. Isso, assim, me traz muito conforto e eu acredito que se você buscar Deus, com todas as tuas forças, você vai encontrar e você vai encontrar o amor. E você encontrou o amor, você encontrou tudo. Uhum. Você zerou a vida. Então, pra mim, o mais forte é isso. Perfeito. Então é isso. Obrigado, Aí. pastor, pela tua presença. Eu que agradeço pela confiança, É né? sempre incrível estar com você, tanto no Muitos culto ensinamentos. ou quando a gente troca umas ideias rápidas. Você é um homem muito sábio e o pouco tempo que a gente teve com você, a gente acelerou o nosso crescimento assim, de uma forma surreal. É admiração e gratidão Olha pela só. sua vida. Uhum, E por muito você se importante. permitir, né, ser usado por Deus e, através disso, inspirar tantas pessoas, inspirar a gente e Amém. transformar tantas histórias. Eu É que isso. agradeço. Obrigado, gente. É isso. É Tamo isso. junto. Sucesso. Nos vemos no próximo episódio, galera. Lembrando, toda quarta-feira aqui no YouTube pra vocês. E nos vemos E no nas terceiro outras episódio. plataformas também. Isso aí, né? A gente tá no Spotify, no Instagram, no TikTok. Faltou alguma? Facebook. Facebook, tudo. Bora. Bora. Até a próxima. Um beijo e tchau. Tamo Até mais. junto. Tchau, tchau.